Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos de Passo Fundo, venho até essa tribuna para, na discussão da pauta, comentar sobre o projeto que, com o auxílio dos colegas vereadores Ronaldo Rosa, Roberto Tozon e Renato Tchequer, protocolamos na última semana. De fato, a preocupação com tal projeto tem por intuito melhorar a educação brasileira como um todo. Afinal, a preocupação que nós, como brasileiros, temos nesse momento é, de fato, melhorar a moralidade do povo brasileiro como um todo. Necessidade da organização do ensino no Brasil é, claro, dar a ele uma feição mais conforme às exigências do sistema democrático, que vem provocando os mais vivos debates no seio da opinião pública. E por isso, nós procuramos trazer essa contribuição modesta, mas inspirada em sincero amor à liberdade, comprovado em longas e antigas lutas e numa dedicação ininterrupta à causa da cultura popular, já que não temos outro objetivo, meu caro vereador Ronaldo, a não ser pensar no povo brasileiro. Gostaria até de utilizar esse espaço para pedir também desculpas ao nosso querido vereador Dalalana, que anteriormente esteve nessa tribuna e que, de fato, vereador Renato, por muitos anos defendeu aqui nesse parlamento a necessidade de que nós adotássemos novamente o estudo dessas disciplinas. E, por um descuido, acabamos não acrescentando o nome dele, que talvez seja a maior liderança dessa casa sobre esse tema, mas eu tenho a certeza que ele irá nos contribuir também com o seu apoio na votação do projeto. Procuramos com esse projeto defender os direitos da liberdade e fomos conduzidos às meditações que levaram ao projeto por uma observação concreta, problema do Estado brasileiro na sociedade. E nesse sentido, devemos nos preocupar com a educação de nossas crianças, nossos pequenos cidadãos, analisando já desde a tenra idade questões sobre a liberdade da educação, a família como entidade educadora, as relações entre o Estado e o cidadão, e qual a finalidade de formarmos bons cidadãos para que o país progrida. Afinal, se nós, vereadores e adultos, somos muitas vezes, vereador Eloy Costa, cobrados da população pelo fato de conhecermos ou não, por exemplo, a Constituição da República Federativa do Brasil, o Código Eleitoral ou a própria lei orgânica do município, qual motivo não teríamos nós para também ensinarmos as nossas crianças a aprenderem desde cedo as informações primordiais da organização política brasileira que estão contidas nesses documentos? Não seria, de certa forma, uma hipocrisia exigir que adultos tenham conhecimento dos valores da pátria, ao mesmo tempo em que não exigimos desde cedo que as crianças aprendam a amar o seu país? De fato, como podemos exigir que as pessoas construam um país melhor se não aprenderem desde cedo, vereador Rufa, a amarem aquilo que nos torna povo brasileiro, a aprenderem a preservar os valores da pátria? E aqui não falo tão somente de hastear a bandeira e cantar o hino nacional, porque esse é um simbolismo, e os simbolismos têm o seu papel fundamental na consolidação de uma imagem do país, mas principalmente porque esses símbolos carregam valores materiais substantivos daquilo que forma o povo brasileiro e que nós esquecemos. E que só iremos melhorar o nosso país, meu caro vereador Rudimar, se nós começarmos a ensinar novamente as crianças desses valores. Dias atrás, até algumas pessoas me questionaram que nós teríamos, vereador Ronaldo, coisas mais importantes a discutir na educação, porque na educação faltam recursos, as escolas estão depredadas, os salários dos professores defasados, mas eu pergunto a todos aqueles que nos acompanham, não seriam, na verdade, esses problemas concretos e evidentes, oriundos da falta de zelo dos políticos pelo povo brasileiro? Porque se pensassem de fato no bem do povo brasileiro, desde a mais tenra idade, não seriam, quando adultos, omissos para esses problemas e tantos outros. Então não adianta nós tentarmos atuar tão somente nas consequências e não nas causas dos problemas. E se hoje nós questionamos diversos problemas políticos, da corrupção à ineficiência da estrutura do Estado brasileiro ou da precariedade da nossa economia, não seriam esses problemas hoje vivenciados pelos brasileiros oriundos de uma parca formação cidadã? Se sim, pois aí está a oportunidade de que, pelo menos em Passo Fundo, nós possamos dar uma verdadeira formação moral e cívica aos passofundenses, para que no futuro nós não nos arrependamos do tipo de cidadão
que teremos em nossas sociedades. E quem sabe assim podemos sonhar com um Brasil melhor. Muito obrigado. Próximo vereador Alex Neckler. Presidente, vereador Matheus Wesp e demais colegas que assinaram essa proposta, eu não tenho o costume, vereador Pedro Danelli, de, antes que os processos e os projetos tramitem pelas comissões, de emitir opiniões. Mas a proposta apresentada pelo vereador Matheus Wesp e outros colegas, ela me chamou a atenção porque ela reedita uma matéria, vereador Luiz Miguel, que tem claras ligações com um dos períodos mais obscuros, mais triste que a população brasileira passou, e que esse período durou 21 anos, onde infelizmente a democracia não foi respeitada. E eu não vejo, vereador Matheus Wesp, no conjunto do seu projeto, os argumentos necessários para que nós possamos novamente inserir tal matéria nos currículos escolares. E eu sou daqueles, vereador Rufa, que acho que a área da educação, quando ela é discutida, e eu ouvi com atenção a sua fala aqui, quando Vossa Excelência citou a questão do desregramento da sociedade e vinculou ela à questão da má política dos políticos. Aí que está o problema. Nós queremos discutir uma área como a educação, com uma visão política e ideológica para esta área. Me parece que quem tem que discutir as bases curriculares da educação brasileira são aqueles que são responsáveis pela elaboração, construção e atitude no dia a dia da educação. E não são os políticos. E aí, por si só, eu acho que esta Câmara de Vereadores não deveria fazer a inclusão de tal matéria na grade curricular dos colégios de Passo Fundo, por exemplo. Nós temos um Conselho Municipal de Educação, nós temos um Conselho Estadual de Educação, nós temos um Conselho Nacional de Educação que discute a base curricular do território brasileiro inteiro, onde grande parte dos argumentos apresentados por Vossa Excelência de discussão já estão previstos e incluídos na existência de outras matérias como sociologia, filosofia, um conjunto de matérias que fazem parte da base curricular brasileira. Então me parece que na ânsia de nós queremos buscar no passado, numa memória longínqua, numa matéria que foi construída com um objetivo específico, que era a da manutenção do regime vigente naquela oportunidade, que era ruim, muito ruim, e que se nós levássemos em consideração que nós, parlamentares eleitos de forma democrática, pela vontade e desejo dos eleitores de Passo Fundo, cada um com a sua votação, cada um com a sua expressão, cada um com a sua ação, conseguiu que os eleitores identificassem nele o seu representante, nós não poderíamos apresentar, pelo menos esse é o meu ponto de vista, Matheus e vereador Matheus, desculpa, eu não vou poder lhe dar o à parte, porque infelizmente nesse tipo de defesa o nosso regimento não permite o à parte. Porque ele é um contraponto em quem defende o projeto e quem é contra o projeto no caso da argumentação nesse momento. Então, mas teremos outras oportunidades de debater. Aí, inclusive, eu vou formular muito
melhora essa minha fala. Mas acho que esse não é o momento. Acho que o momento é de nós fortalecermos as bases curriculares da educação brasileira e debater mudanças na educação com quem constrói a educação. Como fizemos, vereador Pedro Danelli, na legislatura passada, quando construímos o Plano Municipal de Educação, e lá fizemos o debate com a sociedade, com os professores, com aqueles que são efetivamente as pessoas que pensam a educação no município de Passo Fundo.